Oi, Júlia. Em primeiro lugar, é um prazer conhecê-la. Estou chegando agora aqui na Rede TV. É um prazer falar com você. Ô, Júlia, eu estava comentando com a Janaína agora há pouco que de madrugada eu acordei, eu moro numa casa confortável, está lá o aquecedor ligado, mas estava 14 graus. Eu estava morrendo de frio. Uma coisa assim impressionante. Eu imagino, tem gente que, eu não sei, deve ter tido sensação térmica em São Paulo. Se aqui em Barueri estava 14 graus, perto do pé da serra, lá em Parelheiros, Engenheiro Marcilac, pô, a sensação térmica devia estar de 8, 9 graus. Não falei que o pessoal do CGE era mais ou menos isso. Mas como é que é uma pessoa, de repente, morar na rua com um frio desse aí? Tá? E dividindo aquele cobertor fininho que os caras dão para eles, dividindo o chão com ratos. É uma situação terrível, rato, barata e o que tiver. Você foi conversar com as pessoas na rua para ver que situação é essa, com esse frio terrível, e já morre gente. Depois os governantes dizem, olha, mas não foi por causa do frio, não. Não foi não, mané. Vai passar com a sua família uma noite de frio na rua para você ver se você sobrevive. Pois não, Júlia, uma boa noite para você. Boa noite, Datena. Boa noite a quem nos acompanha. Isso mesmo, Datena. A gente veio aqui para o centro de São Paulo para conversar com a população e entender, né, como é que essa situação de viver esses dias na rua, duro, difícil, frio cortante. Giovanni ontem fez aqui uma matéria também para a gente, falou desse frio que corta, que dói. De fato, machuca as pessoas na rua. A gente estava conversando com a população aqui, pessoas em situação de rua de fato, e um dos relatos que a nossa equipe ouviu foi que ontem choveu e eles acordaram todos molhados, as mantas estavam molhadas, os papelões que eles ficam estavam molhados, é uma coisa que dói, corta. E por isso, inclusive, a Prefeitura de São Paulo retomou hoje a operação Baixas Temperaturas, que são tendas espalhadas pela cidade, 10 tendas mais especificamente, espalhadas pela cidade com sopa, pão, chocolate quente, chá, café, água para essa população, para esquentar, para aquecer e dar um pouco mais de acolhimento a essa comunidade, né? Essas tendas, como eu disse, estão espalhadas pela cidade. Elas devem funcionar das 6 da tarde até a meia-noite para atender esse público que vive numa situação de vulnerabilidade, né? A ação, a gente lembra, é acionada sempre que as temperaturas chegam aí a 13 graus ou menos. E a expectativa para os próximos dias é de que os termômetros cheguem às mínimas de 11 graus, Datena. Então, um frio muito duro, necessário que tenha essas ações por aqui. 11 graus? Imagina na rua, com sensação térmica de 9 graus. Não morreu por causa de frio, o cara está assim. É o fim do mundo, viu? Bom, Júlia, eu não sei se a matéria é sua, é da Júlia, a matéria é da Júlia. Vamos ver a matéria que a Júlia fez, que já é sinônimo de boa matéria. Ela fala muito bem, já deu para perceber que é outra grande repórter do sistema Rede TV no Brasil do Povo. Vamos sentir, já que é o Brasil do povo, que o povo de verdade sente nas ruas com esse frio desgraçado que está acontecendo aqui. E eu não sei como é que essas pessoas não morrem. Você também, você não vai botar um agasalho, não, cara? Vai morrer de frio aí no fundo, aí. Não está muito frio? Bota o agasalho, então fica fora do estúdio. Senão você vai morrer de frio aí. Estou falando sério. Porque tem que conservar os equipamentos, aí fica frio pra caramba. Conserva o equipamento e mata a gente. Vamos ver aí, por gentileza, a reportagem da Júlia. Os paulistanos tiraram o casaco do armário hoje para aguentar o frio. De tudo um pouco, porque se não coloca, eu ainda estou com uma dupla face que ninguém merece passar por esse frio. O Antônio apostou no boné com capuz para manter a cabeça aquecida. Usa boné, capuz, tudo, calça jeans, 2 calças e vamos lá, né? Tem que trabalhar. De acordo com a Defesa Civil de São Paulo, a massa de ar polar que tem avançado sobre o continente baixou as temperaturas em todo o país nessa semana. Por isso, a partir de amanhã, o frio intenso deve chegar no estado. No decorrer da semana, os termômetros podem chegar a marcar 2 graus Celsius em algumas regiões. Com o tempo frio, a Prefeitura de São Paulo realiza a Operação Baixas Temperaturas, que acolhe pessoas em situação de vulnerabilidade com sopa, pão, chocolate quente, chá e água nesse período de frio intenso. O jeito mesmo é se agasalhar bem para enfrentar o frio. Tem que levantar, tem que trabalhar, né? Não tem saída não. Olha, é terrível. A Júlia está aí ainda.
é terrível, viu? Eu gostaria que fizesse matéria com aquelas pessoas que estão ali no centro, deitadas na rua e que ficam invisíveis. Elas simplesmente ficam invisíveis. Eu li uma coluna uma vez, eu não sei, acho que foi do Sakamoto, acho que foi no UOL, ele dizendo que viu um cara morto no trajeto que ele passava e que ele nunca tinha prestado muita atenção no cara. A gente só percebe que tem esses moradores de rua quando vê alguém morto, porque senão passa e finge que não existe. Se a gente faz isso, é um sentido de preservação humana, que, aliás, é um ser humano, você pensa que o ser humano é bom, ele é bem ruim mesmo. Tem alguns maravilhosos, aí vira papa, vira santo e tal, mas o ser humano não está nem aí com a maioria dos outros, não. Então, essas pessoas se tornam uma população invisível. Ser invisível para nós já é muito ruim para a raça humana. Agora, ser invisível para a autoridade, que finge que não vê gente morrer de frio e de fome na rua, aí é demais, né, Júlia? Aí é demais. Eu queria que fosse entrevistada uma pessoa dessa aqui, como a gente está vendo aqui, ó, coberta até a cabeça, é simples. É só mandar alguém ir amanhã, se eu falar agora, eles vão tirar os caras de lá. Mas eu vou dar o local que eu vou pedir para irem, porque tem casa. Você já viu, Júlia, favela de parede? Você já viu favela de parede? Você sabe o que é favela de parede? Já viu? Você sabe o que é favela de parede? Os caras empilham, de repente, madeira ou qualquer coisa que sustente um tetozinho de zinco, ou de plástico, ou de papelão, eles simplesmente encostam no muro e fazem favela encostada no muro. Já viu isso? Isso tem nos principais pontos da cidade. E é uma tragédia. É uma tragédia. Imagina o cara morar encostado no muro, um papelão em cima com um frio de 11 graus, 10 graus, 8 graus, e a tendência daqui para frente, inverno chegando, é ficar cada vez pior. É triste demais isso, não é, Júlia? Triste demais, Datena. Inclusive, a gente estava falando aqui, a gente está na estação Pedro II, aqui no centro de São Paulo, estação de metrô, e está rolando uma ação da Defesa Civil. Eles montaram aqui um abrigo solidário para essa população, para atender essa população que sofre tanto com esse frio, com essa baixa temperatura. É uma das piores fases do ano, né, para essa população. Frio, chuva. As chuvas têm sido até bem frequentes nesse período do ano. E, inclusive, a gente desceu aqui nesse abrigo solidário, deu uma olhada nas camas que foram montadas. Tem cama, tem colchão para atender essa população. Tem alimento, sopa. Eles estão sendo acolhidos aqui. Tem doação, inclusive, de agasalho, de cobertores, para que eles possam ser acolhidos numa fase tão difícil, numa época tão dura, com essas temperaturas tão baixas. A gente conversou também, como eu tinha dito antes na outra entrada, com essas pessoas em situação de vulnerabilidade, e um deles contou que a sensação do frio aqui para eles na rua é de 5 graus. A gente estava falando de 11 e você já ficou chocado. Eu também fico chocada porque dói na nossa pele, a gente de casaco. Eu aqui de lenço, de blusa de lã, casacão. Agora eles, eu vi esse moço que me contava, ele estava com uma blusa só, uma camiseta. Imagina o frio, Datena. Não, eu imagino. Tem muita gente que a hora que imagina já morreu.